E aí pessoal, tudo bem? Então a gente vai falar aqui sobre uma nova súmula, uma súmula vinculante que foi aprovada pelo STF no plenário virtual, em que trata daqueles casos em que no processo seja reconhecido a figura do tráfico privilegiado que está previsto na Lei 11.343 de 2006. Então, uma vez reconhecida essa figura de tráfico privilegiado, essa súmula, considerando que ela é uma súmula vinculante, deve ser observada pelos magistrados. E de modo geral, o que essa súmula fala? Ela fala sobre o início do cumprimento da pena, nos casos de tráfico privilegiado, né? Esse início de cumprimento da pena, especificamente a possibilidade do início do cumprimento da pena no regime aberto e também a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Então, essa súmula traz essa possibilidade da pessoa condenada pelo crime de tráfico privilegiado iniciar o cumprimento da sua pena no regime aberto e a possibilidade de essa pena ela ser convertida em restritiva de direito por privativa de liberdade. Então, o que vem a ser essa figura do crime de tráfico privilegiado, né? Então, o crime de tráfico privilegiado está previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343. Então, a letra da lei, ela diz o seguinte, né? Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direito, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre a organização criminosa. Então, esse parágrafo 4º do artigo 33, ele traz de forma expressa quais são os requisitos para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado. Então, de modo geral, né, quais são esses requisitos? Né? O primeiro deles é que o agente seja primário e tenha bons antecedentes. Então, essa é uma primeira forma que um dos primeiros requisitos que o magistrado deve observar para aplicar essa figura do tráfico privilegiado. Então, com esses requisitos, a gente vê que a gente está falando de alguém que não é ali dedicado, né? Não é uma pessoa que tem uma personalidade desvirtuada, que cometeu vários crimes, ou que se dedica à atividade criminosa, né? Porque ela fala em agente primário e de bons antecedentes. Então, esse é o primeiro marco para o reconhecimento do tráfico privilegiado, né? O segundo requisito é que não se dedique a atividades criminosas. Então, ele meio que complementa, né, esse primeiro requisito. Ele fala que o magistrado, analisando ali as condições da pessoa, né, para aplicar o tráfico privilegiado, ela tem que ver isso, né, que não seja uma pessoa que ela realmente esteja dedicada ao tráfico ou a outros crimes, né? Que seja algo que seja aquela situação que ela foi presa, que seja algo pontual na vida dela, que seja algo isolado, né? E o último requisito é que não integre a organização criminosa. Então, dos elementos trazidos ali no processo, não pode ficar demonstrado que essa pessoa ela faça parte de algum grupo criminoso, né? Então, esses são os requisitos para que o tráfico privilegiado ele seja reconhecido, né? Então, nós podemos observar que o grande objetivo dessa figura do tráfico privilegiado, acima de tudo, é trazer penas diferentes para situações diferentes, né? Então, a gente vê que ali ele prevê uma redução considerável na pena para aquela pessoa que, de repente, ela não é o grande traficante, ela não é a pessoa que realmente ganha dinheiro com o tráfico. De repente, aquela pessoa as conhecidas, né, que a gente acaba vendo aí muito nos jornais e tudo mais, as mulas, né, que são pessoas que não são traficantes, que ganham um valor ali, muitas vezes, nem tão alto assim, para fazer o transporte da droga, no carro, ou às vezes, de uma viagem para outro país. Então, o objetivo da lei com o tráfico privilegiado é justamente esse, né, uma individualização da pena, uma diferenciação do grande traficante para a pessoa que ocasionalmente de repente faça parte ali da cadeia do tráfico, mas que não tenha um ganho relevante com o tráfico, né? Não seja um dos cabeças, vamos dizer assim, do crime de tráfico, mas que seja somente uma engrenagem ali de todo um mecanismo.
O fato é que, mesmo com os requisitos bem definidos, a meu ver, né, na lei na lei antidrogas, ali, de quando reconhecer ou não o tráfico privilegiado, acontecia que muitas vezes se gerava alguma confusão, aí se gera, né, alguma confusão com relação à aplicação da pena. Em que regime essa pessoa que foi condenada pelo tráfico privilegiado inicia o cumprimento da pena? Essa pena privativa de liberdade, ela pode ser substituída por pena restritiva de direito. Então gerava muito essa confusão aí. A gente via casos aí bem complicados aí com relação a essa situação da aplicação da pena e o início o regime de início de cumprimento da pena nos casos de crime privilegiado. Por quê? Porque com essa redução, então a pena para o tráfico, né, a pena mínima, a gente está falando de uma pena de 5 anos. Então, com essa redução de 1/6 a 2/3, muitas vezes, ou quase todas as vezes até, essa pena ela sofreu uma redução que justificava, né, com base naquelas regras que nós já estudamos alguns vídeos atrás, né, algumas aulas atrás, que justificava o início do cumprimento da pena no regime aberto e, inclusive, a sua substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Mas acontecia que muitos magistrados acabavam não definindo como início de cumprimento da pena o regime aberto ou a sua substituição, mesmo que, analisando ali a letra da lei, esse acusado, né, ele tivesse esse direito. Então, às vezes justificava ali de forma genérica, né? Porque o crime de tráfico é um crime muito grave e tal, né? E não existia uma fundamentação concreta por que o magistrado deixava de aplicar o regime aberto ou substituir a pena, sendo que, com base nos requisitos ali previstos no Código Penal, esse acusado ele tinha esse direito, né? Então, o STF veio e aprovou essa súmula que, de certa forma, súmula vinculante, né? Então, ela deve ser seguida por todos os juízes e tribunais inferiores com relação ao início do cumprimento da pena, que é possível o início do cumprimento da pena no regime aberto e também a substituição da pena, né, privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que a pessoa efetivamente se enquadre nos requisitos para que isso aconteça, né? Então, aparentemente, né, vamos ver aí nas próximas semanas, meses, como é que vai ser a aplicação dessa súmula vinculante. Então, essa súmula vinculante, ela diz o seguinte, o texto da súmula, ela fala o seguinte, né? É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes os vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena. Então, ali, uma vez reconhecido o tráfico privilegiado e configurando os requisitos ali para cada regime, né, e tudo mais, e para substituição, e tendo em vista ali os requisitos do artigo 59 do Código Penal, nas circunstâncias judiciais, antecedentes criminais, motivos do crime, consequências do crime e tudo mais ali, né? Sendo esses requisitos ali favoráveis a esse acusado, é impositiva essa aplicação, então, do regime inicial de cumprimento da pena no regime aberto, e inclusive com a sua substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, né? Então, você que é advogado criminalista deve ficar atento à aplicação dessa súmula que foi aprovada, súmula vinculante que foi aprovada pelo STF. Então, como a gente falou, na nossa visão é uma ótima súmula, porque realmente no dia a dia jurídico a gente acaba vendo que existe algumas controvérsias aí com relação ao tráfico privilegiado. Às vezes a pessoa ela foi condenada no tráfico privilegiado, os requisitos do artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, e o magistrado, até o próprio Tribunal de Justiça, ele acaba deixando de fixar aí o início de cumprimento de pena no regime aberto, ou deixa de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base numa fundamentação genérica ali, muitas vezes, dizendo que não é recomendado iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, ou a sua substituição no caso de tráfico, mesmo que privilegiado, tendo em vista aí uma periculosidade
uma periculosidade abstrata desse crime de tráfico, né? Então foi muito acertada a nossa visão a edição dessa súmula vinculante.